Vamos lá, gente, fazer a nossa aula de revisão para a nossa prova. Vai ser, essas sessões de aula são divididas em quatro partes, né? Vamos lá. Revisão para a nossa prova de VC, nós vamos começar com o tópico de função quadrática, sem enrolação nenhuma aqui, né? Bom, eu acredito que vocês já lembram quais são as estruturas de uma função quadrática. Ela pode ser representada dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui. Importantíssimo que essa linguagem ela vai ser muito utilizada enquanto nós estivermos trabalhando com as funções quadráticas, reconhecer esse aspecto de estrutura aqui vai ajudar, inclusive, tu respondeu algumas perguntas que envolvem sentido do gráfico, que envolvem aqui o delta, no caso, que a gente chama de discriminante. Se no enunciado da tua questão tiver aparecendo discriminante, é o delta que tu está calculando. Discriminante, fica atento a isso, discriminante, né? É o delta. O delta ele vai informar para você se você vai ter x1 e x2, se você vai ter x1 e x2 iguais, resolvendo uma equação do segundo grau, ou se você não terá x1 e x2 e não tem problema nenhum se caso o delta for negativo. O único problema é que não vai cortar o eixo x, e é só isso. E nós também temos aqui o sentido do gráfico sendo estudado a partir do nosso coeficiente A. Esse coeficiente A é aquele clássico carinha feliz e carinha triste, né? Se você tem carinha feliz, ou seja, se o teu A, coeficiente A, for positivo, carinha feliz; se ele for negativo, carinha triste. Nós temos essas três situações. E quando você olhar o seu gráfico, você vai conseguir de cara ver isso. Você consegue sim ver isso logo de cara, tá? Além desses elementos, nós temos, importante mencionar, o C. Nós já estamos enjoados de saber que o C corta Y, né? Aqui a gente ainda não vai fazer essa análise, nós vamos fazer só depois. Temos aqui também o nosso vértice da função. O vértice da função nada mais é do que até onde o nosso gráfico foi antes de trocar de sentido. Por exemplo, nós temos o eixo X, nós temos o eixo Y, né, abscissas e ordenadas, importante ficar atento a essa linguagem. Você tem aqui, por exemplo, um gráfico que fez esse movimento, parou bem aqui no ponto e começou a descer. Este ponto aqui que ele trocou de sentido é o nosso eixo X aqui embaixo e o nosso eixo Y bem aqui em cima, que nós vamos chamar de X vértice e Y vértice. E onde que ele começa a fazer essa troca de sentido? Bem aqui nessas duas estruturas, nessas duas fórmulas, mais duas fórmulas que você precisa memorizar para esse conteúdo, né? Só ir daqui a nossa tela. Ok. Nós temos uma estrutura, nós vamos fazer essa questão daqui a pouco. Nós também temos estruturas através de tabelas, tá? Não vai ser cobrado nessa prova, mas esse comportamento aqui, a tabela não vai ser cobrada na prova, mas esse comportamento ele vai ser importante para a gente entender um dos aspectos que vão ser cobrados na nossa prova também, tá? Nós vamos ter cálculos direto, pedindo, por exemplo, para você calcular uma variável no meio de uma função ou uma função dentro de função, mas nós vamos responder isso daí e você vai ver que não é tão difícil quanto parece. Bom, nós vamos fazer aqui a nossa primeira questão, que envolve tanto o x-vértice e y-vértice, bem como eu vou colocar aqui para a gente um estudo do gráfico. Nós vamos utilizar o GeoGebra, por exemplo, para fazermos o estudo dessa nossa função aqui, já fazendo no completo aqui, né? Então, vamos começar com vértices, mas ao mesmo tempo nós vamos conversar com todos os aspectos que envolvem uma função. Temos aqui, encontre as funções do vértice, ou vértice da função, dessa função aqui. Como no cálculo do vértice você precisa do valor de A, do valor de B e, consequentemente, do valor de C, que ele vai estar presente aqui na nossa fórmula do delta, você precisa identificar quem é A, B e C nessa sua estrutura aqui. Vamos deixar identificado. O nosso A, bem aqui, ele vale -1. Acredito que vocês já estão cansados de saber como analisar essa estrutura, né? Inclusive, nós dissemos no começo dessa aula que nós iríamos fazer isso. Letra B, nós temos aqui o coeficiente B, o 4, e o nosso coeficiente C, que na verdade ele é uma variável livre, aqui um número isolado. Você vai ter o -2 como construção dessa estrutura. Agora nós podemos calcular o x vértice e y vértice. Eu vou apagar isso aqui porque nós vamos. Não, vou manter. Eu ia apagar, mas a gente vai manter. Vamos calcular aqui o nosso x vértice, né? X vértice é igual -b.
Esse menos é da própria estrutura. Muito cuidado quando você estiver calculando x vértice ou y vértice. Esse menos é da própria estrutura. Menos o nosso b vale 4. Eu vou colocar entre parênteses para criar o hábito de colocá-lo entre parênteses. Vezes 2 vezes a, e esse a vale menos 1. Aqui nós teremos menos 4 dividido por menos 2. O valor desse x vértice é 2. Tá? 2 positivo, divisão de sinais iguais. Aqui, nós vamos fazer menos o nosso delta. Vamos colocar a fórmula do delta, que seria b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 2. Vamos mantê-lo aqui. Vou fechar um segundo parêntese que engloba todos esses elementos aqui de dentro, dividido por 4 vezes o valor de a, que é menos 1. Vai ficar, esse menos eu vou repetir, ficando 16, vou manter no parênteses esse daqui, ficando 16, menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4, vezes menos 2 vai dar menos 8. Dividido, aqui vai ficar menos 4. Aqui nós vamos ter menos 8 dividido por menos 4, resultado, isso daqui vai dar 2 positivo, né? E observe o seguinte agora. Eu quero que você perceba que os dois valores de x vértice e y vértice deram positivos. Isso significa dizer que eles estão num quadrante positivo do nosso gráfico. O que que seria um quadrante positivo do nosso gráfico? Seria isso daqui, ó. O x ele está nessa região, ele é mais 2, ó, e o y está nessa região. Então ele está ocupando essa região do nosso gráfico. E detalhe, isso faz sentido pra caramba. Por quê? Porque a nossa função ela é negativa. Lembra que se a função tem o a negativo, ele vai ter carinha triste? E observem que ele seria mais ou menos aqui. Eu consigo fazer uma previsão. Um erro que nós temos nesse gráfico, que eu acabei de desenhar, é que ele começaria daqui só. Por que que eu posso afirmar que ele iria começar aqui? Porque C corta Y. Aí eu tenho o x vértice, que seria mais ou menos bem aqui, que daria o 2 positivo, e o y vértice, que ficaria mais ou menos bem aqui. Aí a pergunta que eu faço para vocês, obviamente que eu não vou pausar esse vídeo e você vai responder, mas eu quero que você interaja mentalmente, né? Que eu passando energia. Você pode afirmar que existe meu Deus do céu, que existe x1 e x2 nesse nosso gráfico. Por que que eu posso falar isso? Porque nós temos aqui o x vértice e y vértice ocupando o espaço daqui de cima, partindo do menos 2 bem aqui embaixo. Tá ali 2 aqui nessa parada, né, mano? O menos 2 ó, no x, no C, perdão. Então, nós temos x1 e x2, desculpa. X1 e x2 nós vamos ter. O que que nós vamos fazer? Nós vamos montar esse gráfico, né? Ele queria as coordenadas do vértice. Está aqui a nossa resposta. O vértice dessa função, x e y, seria 2 e 2. Acabou. Esse é o x vértice, esse é o y vértice. Mas ele quer que a gente monte a estrutura. Como é que eu monto uma estrutura dessa? Resolvendo uma equação do segundo grau, né? Já tem os elementos completos. Deixa guardadinho aqui. Esse aí que ficou pequeno aqui no nosso quadro. Mas eu vou resolver uma equação do segundo grau a partir dessa função. E resolver uma equação do segundo grau a partir de uma função se chama encontrar o zero da função, que é a mesma coisa que tu pegar esse cara e igualar a zero. Isso tudo igualar a zero vai ficar, vou até colocar bem assim, ó, zero da função. Zero da função. Isso vai ficar menos x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a zero. Professor, mas isso disse que era para igualar isso aqui a zero? Não tem problema nenhum. Eu só estou colocando o zero para o lado direito. Eu acho que você tem discernimento suficiente para entender que se eu colocar desse jeito ou colocasse desse jeito, seria a mesma coisa. Então, aqui nós vamos resolver nossa equação do segundo grau. Eu não preciso calcular o meu delta, porque o meu delta deu aqui, né, 8. O carinha aqui dentro deu 8, mas eu vou fazer o procedimento. Irei calcular o delta. B ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes A, vezes C. Isso daqui vai ficar delta igual. Isso aqui vai dar menos 8, ou seja, teremos 8 aqui como resultado. Vai ficar 16 menos 8 nessa parte. Vou calcular x1 e x2. Obviamente que nós vamos trabalhar com valores aproximados aqui. Vai ficar menos b, vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de delta, que seria 8, e deixa guardadinho, sobre 2a.
Seria 2 vezes menos um, né? Que é o nosso A aqui. Ou aqui, tudo faz. Ficando x1 e x2 igual a menos. Ou, na verdade, agora a gente pode separar já essa paradinha aqui. X1 vai ficar menos 4 mais raiz de 8. Deixa eu logo tirar aqui a raiz de 8 na nossa calculadora. E vocês terão aí o auxílio da calculadora, né? A simplesinha para fazer essa prova. Você tirando aqui a raiz de 8, isso vai dar 2,8. Não aproxime, mantenha 2,8. 2,8 sobre 2 vezes A, que nesse caso vai ficar menos 2, né? Ficando assim, x1 igual a menos 4. Estou compartilhando a tela toda com vocês? Estou, né? Sei que dá para fazer mentalmente essa parada aqui, mas alguns de vocês irão fazer mesmo cálculos simples assim na sua calculadora. Tudo de boa. Eu faço ao contrário, ó. Ficando dessa maneira, vai dar 1,2 menos 1,2 nesse caso, porque o 4 é maior. E aqui, menos 2 fazendo essa divisão, nós vamos ter 0,6 positivo, porque ambos são positivos aqui. E, de novo, cumprindo a nossa previsão, nós temos o x1 no primeiro quadrante. E o nosso x2, nós teremos menos 4 mais, opa, menos, desculpa, menos 2,8 sobre menos 2. Isso daqui vai gerar para a gente menos 6,8 dividido por menos 2, que vai ficar 3,4 positivo. E deixa ele guardadinho. O objetivo era encontrar esses valores, mas também era montar o nosso gráfico, né? Porque você vai lidar com esses gráficos. Meu Deus, o cabelo está bagunçado. Você vai lidar com esses gráficos no decorrer da sua prova. Nós pelo menos temos aqui essa estrutura já sendo trabalhada. Nós vimos que o nosso gráfico vai ficar no primeiro quadrante, então nós não precisamos enrolar tanto nisso. Ele vai partir do menos 2 aqui embaixo, até dar um destaque para o menos 2. Ele vai passar no 0,6 positivo, que vai ser mais ou menos bem aqui. Ele vai passar no 3,4 positivo, que mais ou menos seria aqui. Ele vai subir até o 2, vai ser o nosso x-vértice. E o nosso y-vértice também é o 2, né? X-vértice, y-vértice. Então ele ficaria mais ou menos aqui. Se eu fosse traçar o meu gráfico, ele ficaria assim, ó. Sai 2 e 2, perdão. Sai do menos 2, passa pelo 6, sobe até o 2 e, meu Deus do céu, e faz esse procedimento aqui no 3,4. Detalhe, até onde ele subiu? Até 2. Ou seja, este carinha aqui é o que nós vamos chamar de altura máxima. Ou seja, o y vértice nada mais é do que a altura máxima de algum objeto, de algum elemento. Vai cair este comportamento em vossa prova, ser humaninho. Por favor, fiquem bastante atentos a esses comportamentos, tá bom? A questão em si, ela pedia só x vértice, y vértice, mas eu fui um pouquinho mais além e acabei colocando todos os elementos que você precisa trabalhar numa função quadrática, uma função do segundo grau. Até que eu acho que está tranquilo, né? Deu para dar atenção para os elementos principais. Vamos aqui resolver a nossa primeira questão dessa nossa sequência de videoaulas, né? Eu vou esconder um pouquinho aqui a minha cara, porque está ocupando um espaço aqui no canto da questão, né? Vamos lá. Tá aqui. Só tirar, eu acredito que não vai aparecer. Mas vamos lá resolver nossa questão. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela seguinte expressão de função aqui, em que H representa horas do dia, né? Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível. Cara, isso daqui já é uma identificação de X vértice ou Y vértice. Minha cara, eu quero minha cara, tá aqui minha cara. Faltou. E maior possível, X vértice, Y vértice, provavelmente. Quando a estufa atinge sua temperatura máxima, temperatura está fazendo o papel do Y na estrutura
y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então significa que quando ele está tratando da temperatura máxima, ele está se referindo ao y vértice. Há uma grande probabilidade de essa questão ser de y vértice, mas vamos ver. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ele já obteve o maior número possível de bactérias. A estufa será classificada na temperatura, a temperatura da estufa será. É isso daqui que você vai ter que ficar atento. Pô, você tem que ficar atento por quê? Porque ele tá falando sempre da temperatura e a temperatura tá aqui, ó, é o Y. Essa questão é de Y vértice e pronto. Vamos verificar qual é o Y vértice dessa nossa estrutura aqui, né? Y vértice é igual a menos delta sobre 4A. Eu vou calcular o delta separado aqui para não ocupar muito espaço. Vai ficar B ao quadrado, que é 22 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1. Você só não tem um x aqui, você tem um h, mas continua sendo a mesma função. Menos 4 vezes a vezes c, que é menos 85. Isso aqui vai dar um número um pouquinho grande, né? Mas vamos ver quanto é que vai dar. Eu estou utilizando por detrás aqui minha calculadora. Você vai poder utilizar sua calculadora no dia da prova. Vai dar 484, esse 22 ao quadrado. Esse resultado que vai dar negativo, né? Menos com mais. Mais, meu Deus do céu. Menos com menos, mais, porque são sinais iguais, com menos vai dar menos. Vai ficar 4 vezes 85. 4 vezes 85, 340. Eu não preciso calcular x1, x2, então tanto faz o resultado que der aqui. Vai dar 484 menos 340, resultado 144. Teria x1 e x2, né? Nosso delta é menos 144, ou nosso delta é 144, com esse menos da frente fica menos 144. Aí nós vamos ter aqui vezes 4 vezes, ou dividido por 4 vezes menos 1. O nosso A é negativo. Vem aqui, ó. Assim sendo, esse valor vai dar um valor positivo de 36 graus Celsius, né? Esses 36 graus Celsius é classificado como baixa, alta, média, como é que é? Aí você vai olhar a sua tabela. Ele falou que a temperatura ser menor que zero é muito baixa. 36 não é menor que zero. Você vai ter aqui que a temperatura entre zero e 16 graus é baixa. 36 não está entre zero e 17 graus. Eu falei 16, né? Se tiver entre 17 e 30, é média. Não é. Então ela está na parte alta da temperatura porque ela está entre 30 e 43. É uma questão típica de Enem. Você que está no primeiro ano precisa dominar a interpretação de texto, a ferramenta técnica matemática e a habilidade de interpretar o texto com a ferramenta técnica matemática para fazer uma questão desse modelo aqui. Ok, gente, tá aí de boa, né? Vamos para mais uma. Questão aqui que vai calcular diretamente um coeficiente. Então é importante nós ficarmos atentos. Observe, vamos lá para o nosso próximo, né? Observe a função f definida por essa função aqui. Poxa, frio. Ele está dando essa função aqui para a gente para que para x pertencente aos números reais, é só linguagem para números reais, onde ele diz que essa paradinha aqui tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui não vai influenciar tanto nessa questão, não. Para todos x reais, o valor mínimo da função é 4. Valores máximos e valores mínimos é x vértice e y vértice. Só que aqui ele foi muito específico. Ele falou que a função tem valor mínimo em 4. E por que que eu posso afirmar isso? Gente, quando o teu A for positivo, você concorda que você vai ter carinha feliz. E observe que o teu A é positivo. Ele foi até uma profundidade e depois começou a subir. Então, significa dizer que ele atingiu um valor mínimo para poder continuar subindo ou trocar a trajetória. E a mesma coisa a gente poderia analisar aqui quando o nosso delta é negativo, ou quando o nosso A, desculpa, é negativo. Você teria essa estrutura de gráfico, carinha triste, né? Você subiu,
foi até uma altura máxima, ou seja, A negativo indica a altura máxima, e ele começou a trocar de trajetória. Então é por isso que nós estamos trabalhando com valores mínimos. Diferente da anterior, ele estava querendo a temperatura máxima, e faz sentido. Olha, negativo aqui no A. Ele faria esse sentido, ele subiu até uma temperatura. Aqui ele desceu até alguma profundidade no valor mínimo. É isso que nós devemos entender. Então significa dizer que eu já tenho y vértice nessa função. Eu já tenho que y vértice é igual a 4, não precisa enrolar tanto. Vamos ver o que que ele está querendo. Assim, o parâmetro k é, aí ele quer o valor do k. Putz, grila, professor, me ferrei, não sei para onde vai essa porcaria. Ok, eu sei disso, mas dê uma olhada no seguinte. Se eu já tenho y vértice igual a 4, se eu calcular y vértice direto na fórmula, você não concorda comigo que vai ter uma letra que vai estar sobrando aqui nessa jogada? Dê uma olhada qual é a letra que vai estar sobrando sobre 4A. Vou montar aqui, ó. Vou montar minha estrutura. Y vértice, já descobri que vale 4. Igual, menos, olha o delta como vai ser composto. O meu A vale 1, o meu B vale menos 2K, fique atento a isso, menos 2K, porque é quem acompanha o X, e o meu C vale 29. B ao quadrado vai ficar menos 2k elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 29, sobre 4 vezes A, que é 1. Agora eu vou responder. E observe o que eu acabei de encontrar. Olha, é uma equação. Uma equação onde só tem um K sobrando. Acabou a questão, pô. Tá aí o parâmetro que a gente estava querendo. Esse 4 aqui vai dar, esse 4 vezes 1 vai dar 4. Quando eu passar para cá, vai passar multiplicando, vai dar 16. Igual, eu vou repetir esse menos. Esse carinha vai dar 4k ao quadrado. 4 vezes 29, isso daqui vai gerar para a gente 116. Você vai ter calculadora no dia da prova, então você vai poder utilizar, né, o cálculo com a calculadora. 116 sobre... Ah, não, já passei o 4 para cá para o outro lado, verdade. Mas agora eu vou mexer com esse negativo aqui, ó. Esse negativo vai trocar todos os sinais dos números que estão dentro. Vai ficar menos 4k ao quadrado mais 116. Vou passar o 116 para o outro lado, ou poderia trocar esse carinha para cá, ó. Vou passar esse 4k, vai ficar positivo. E aqui já tem um 116, vou passar esse carinha aqui para o outro lado, vai ficar menos 16. Vou ter 4k igual, 4k ao quadrado igual a 100. 100 dividido por 4 vai dar 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Porque esse 2 vai passar para o outro lado em formato de raiz. K é igual a 5. Acabou minha questão. Comportamento de boaça aí, mas que ele puxou uma interpretação de x vértice e y vértice, tá? Vamos lá para mais uma resolução, cara, nessa nossa aula de hoje. Ok? Questão envolvendo lucro, né? E aí ele está puxando aí um valor máximo, a partir do lucro máximo e tal. É importante nós ficarmos atentos. Por que nós devemos ficar atentos, né? Por que a gente deve prestar atenção ao que a gente está lendo? Porque nem sempre, quando ele aparecer valor máximo, valor mínimo, maior lucro, menor lucro, alguma coisa assim, ele vai estar falando de y vértice, né? A gente tem que entender o que, que é a função da letra, daquele coeficiente, daquele elemento dentro daquela estrutura de função. O lucro mensal, aqui é um exemplo, né, desse tipo de comportamento. O lucro mensal em milhares de reais de uma empresa depende do preço X em reais do produto que pode ser descrito por essa função aqui. Preço X, ou seja, o X é o preço do que nós estamos calculando. Qual deve ser o preço do produto para que ele atinja o lucro máximo? Lucro máximo ou maior lucro é Y vértice. Só que ele não está perguntando qual é o lucro máximo, ele está perguntando qual é o preço máximo. Preço máximo. Y, eita, 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 eita. E X vértice é o que nós estamos calculando aqui neste momento. E é nisso que nós vamos ter que focar nesse momento, tá? Olha a interpretação, da onde a interpretação do texto me levou. Vou calcular meu x vértice menos b sobre 2a menos b.
Aqui é um cálculo direto, vai ficar menos 16, tá aqui o nosso 16 ele é positivo, mas esse menos é da fórmula, sobre 2 vezes o A, que é esse menos 2. Isso vai ficar menos 16 dividido por menos 4, esse resultado vai dar 4 positivo. Tá aqui a nossa resposta. Questão bem direta, bem direta. Ah, questão de lançamento de foguete ou de lançamento de projétil, né? Por favor, vamos. A gente não pode errar uma questão dessa na prova. No lançamento de um foguete, pode ter sua trajetória descrita pela função h em metros, em que x é o tempo em segundos. Se ele tivesse perguntando qual é o tempo mínimo, o tempo máximo, alguma coisa relacionada com o tempo, era x vértices, porque x é tempo. Mas ele vai perguntar qual é a altura máxima. Qual é a altura máxima? Isso é y vértice, que é o h vértice, na verdade, né? Isso vai gerar para a gente menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Menos é da fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4 vezes a. Você tem que saber resolver isso daqui, né? No mínimo. Y vértice vai ser igual. Ah, eu estou só continuando aqui o cálculo, tá, gente? Continuar para cá para baixo. Vai ficar menos 900, que é 30 ao quadrado. Esse resultado aqui vai dar positivo. Vai ficar 20 vezes 10, 200. 4 vezes 5, 20 vezes 10, 200, né? E aqui menos 4, ou menos 20, perdão. Nós teremos menos 700 dividido por menos 20. Champ, champ. Corta esses dois zeros, esse resultado vai ser positivo obrigatoriamente, porque ambos são negativos, né? Ambos têm, eles têm sinais iguais no caso. 70 dividido por 2, 35. O que que significa isso daqui? É que quando ele atingir 35 metros, ele atingiu a altura máxima, né, desse foguete. Sei lá, que é a curvatura da Terra. O foguete foi lançado aqui, aí ele não pode ser lançado direto aqui, né? Ele vai ser lançado assim, ó. Tchum, 35 metros, aí depois ele começa a descer novamente. 25 metros, letra A. A nossa resposta. Temos mais uma questão do Enem, inclusive essa questão aqui é do nosso livro e é a questão que vai finalizar esta nossa aula. Em jogos de vôlei, o saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo, né? Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi a batida do saque, foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1 metro do piso, 1,5 metro do piso, ou seja, a bola estava a 1,5 metro do chão aqui, né? E a trajetória da bola foi descrita pela parábola Y, igual isso daqui que você está vendo, em que Y representa a altura máxima da bola em relação ao eixo X das abscissas, que está localizado a 1,5 metro da nossa altura, do piso da quadra, né? Como é representado na figura. Suponha que, suponha que em todas as partidas algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. A equipe desse jogador participou, a equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios em relação aos pisos das quadras são, aí ele dá aqui as alturas do teto do ginásio, né? 17 metros, 18, 19, 21 e 40. A nossa do CMPM eu acho que deve ter uns 15 metros, eu acredito, o teto da quadra lá. O saque desse atleta foi invalidado. Apenas aí ele pede onde é que ele atingiu a altura máxima, né? Bom, vamos aqui fazer uma análise da nossa função. Como a gente está analisando a altura que ele tem que atingir, é a altura máxima, né, que nós vamos calcular. Então, vamos calcular aqui o nosso y vértice, que é o que ele está identificando como altura máxima. Vou calcular primeiro o delta aqui. Deixa eu colocar de azul. Delta. B ao quadrado, aí você vai ter que trabalhar com uma fração. Deixa eu só ampliar aqui para você ver, ó, que é uma fração com a qual você está trabalhando. Vai ficar b ao quadrado menos 4. Tirar minha cara daqui da frente. Vezes A, que é 1/6, 1/6, menos 1/6,
vezes C, que é o nosso 12. Está aqui o nosso delta a ser calculado. Bom, logo, o nosso delta vai ser 49 sobre 9 mais, aqui, né? Vai dar positivo. Eu vou fazer uma operação aqui. 12 dividido por 6 dá 2. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Ficar disso aqui. Aí eu posso aplicar número misto nessa parada. Repete o denominador, multiplica e soma. 9 vezes 8, 7, 2. 7, 2 mais 49 vai dar 121. 121. Temos o nosso delta igual a 121 dividido por 9. Nós estamos querendo calcular o y vértice aqui, né? O y vértice é igual a menos delta, que é esse 121 sobre 9, dividido. Opa! Ah, não, tá certo. Deu positivo, né? Menos delta dividido por 2, por 4a. O nosso a é menos 1. Eu errei uma coisinha aqui, gente. É que esse negativo é da fórmula, não é do próprio número. 4 vezes A. O nosso A é menos 7 sobre 3, de acordo com essa questão. Menos 1 sobre 3, de acordo com a questão aqui, não, o nosso A. Sobre 6, meu Deus, desculpa. Nós vamos ter y vértice é igual. Eu já sei que o resultado desse cara de cima vai dar negativo. Eu já sei que o resultado desse cara de baixo vai dar negativo. Eu posso considerar que o resultado vai ser positivo obrigatoriamente. E faz sentido ele ser positivo, né? Subiu até uma altura máxima aqui. Então vai ficar 121 dividido por 121 dividido por 9, multiplicado pelo inverso da segunda, né? Ou 121 vezes 9, sobre 9, multiplicado pelo inverso da segunda. Isso daqui ficaria 4 sobre 6. Fica 6 sobre 4. E agora eu posso fazer minha simplificação. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 4 dividido por 2 vai dar 2 e aqui 1. E aqui eu vou ter, vamos só ver aqui como é que vai ficar organizado essa paradinha. É que eu tô com preguiça de pensar aqui, né? Vai ficar então 121 sobrando. Deixa eu fazer aqui. Y vértice é igual a 121 dividido por 6. Isso aqui vai dar um número quebrado. Ah, como essa calculadora vai ser útil para vocês. Bem que a gente poderia ter colocado sem calculadora, né? De boa. 20,1. 20,1. Cuidado. Não vá sair marcando aqui, por exemplo, no tipo, até aqui como limite, né? Por quê? Porque além da altura do saque, tem a altura para o piso, que é mais 1,5. Aqui, ó, ele tá a uma altura do piso. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. 21,6. Vamos agora raciocinar aqui, né? Ah, o saque desse atleta foi invalidado em qual dos ginásios, né? 21,6. Bateu no teto no ginásio 2, bateu no teto no ginásio 3, bateu no teto no ginásio 4, porque é 21,6. Só não ultrapassou o ginásio 5. Então, 1, 2, 3, 4, letra D, a nossa resposta. Olha o poder de interpretação. A questão não é difícil, mas você tem que ter o poder de leitura e interpretação. Moçada, essa foi a nossa aula, tá bom? Espero aí que tenha dado para esclarecer alguns pontos sobre as funções quadráticas. Acompanhe as outras aulas ou as próximas orientações que vocês terão até o dia da nossa prova de VC. Tchauzinho, gente. Bom treino, bons estudos. É nóis.